Que bênção, graças a Deus. Deus é maravilhoso, amém, queridos? Eu creio que Deus quer abençoar a sua vida com essa palavra. Eu tenho hoje essa nobre missão de trazer uma mensagem para abençoar a sua vida. Eu creio que o Senhor tem direcionado nosso pastor, nossa liderança, para falar sobre um assunto nesses dias, que esse já é o terceiro domingo que a gente basicamente vem falando sobre isso. E eu creio que Deus realmente Ele quer te abençoar. Eu creio que já há uma unção aqui nesse lugar, amém? Já há uma unção sobre a sua vida, uma unção de prosperidade de Deus, que Deus está liberando nesses dias sobre você. E você está sendo alcançado por uma unção de prosperidade financeira na sua vida, onde você vai ver milagres acontecerem, coisas extraordinárias acontecer na sua vida, coisas que você nunca viu, nunca acreditou que pudesse acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, amém? Os seus sonhos, os seus projetos de vida. O Senhor vai abrir os céus sobre você em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Tudo isso por causa de uma unção que Deus está liberando sobre você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda Jesus bem forte, se você crê. Aleluia! Louvado seja Deus, porque tudo acontece na nossa vida se nós acreditarmos, amém? Se nós tomarmos posse. Se você crê no seu coração que essa unção tem alcançado você, você vai ver o fruto disso, amém? O fruto dessa unção para a glória de Jesus. Eu creio muito na palavra de Deus. Então, o tema dessa mensagem é o valor das boas atitudes, baseado no livro de Ruth. Queridos, eu confesso para você que quando o pastor Cerildo me pediu para ministrar nesse domingo, eu fiquei pensando a respeito daquilo que a direção que Deus tinha para ministrar, para usar minha vida, para falar com a igreja do Senhor. Para mim isso é muito sério, trazer uma mensagem para alimentar você espiritualmente. Então, eu fiquei buscando de Deus, e Deus me deu logo de primeira esse tema, o valor das boas atitudes, né? Então, depois eu fiquei orando a Deus, tentando mudar esse tema, eu fui pesquisar algumas coisas, porque o livro eu já tinha basicamente certeza que era o livro de Ruth, a respeito dessa história que Deus queria falar. Mas o tema, eu fiquei assim em crise, procurando um tema que pudesse encaixar naquilo que eu queria falar. Mas Deus não me deixou mudar, porque foi o tema que Deus me deu. Então, eu creio que na verdade, o livro de Ruth, ele está cheio, sabe, de passagem, de momentos assim que demonstra os personagens desse livro, tendo assim atitudes tão extraordinárias, atitudes tão poderosas, que realmente assim mudou a vida deles, e que o Senhor fez questão de deixar escrito na sua palavra, para poder nos dar como lição, né, para nos ensinar a viver uma vida que realmente pudesse, com as nossas atitudes, tocar o coração de Deus. Então você vai ver que Elimeleque, que era marido de Ruth, tendo uma boa atitude, você vai ver Noemi tendo boa atitude, você vai ver a nora, né, de Noemi, que era uma moabita, Ruth, tendo uma boa atitude, até a própria outra nora, que era órfã, também tendo uma boa atitude e bondade para com o seu esposo e para com Noemi, sua sogra. Você vai ver Boaz tendo boa atitude, e depois você vai ver assim, muitos milagres que dentro desse livro aconteceu. Inclusive, eu quero até te aconselhar, você poder gastar tempo lendo esse livro. São só 4 capítulos, mas eu queria pedir para você até colocar como propósito de meditar nesse livro, nessa semana, para que Deus continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Então, eu quero ler com você aqui, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, tá? Eu quero ler com você, que diz aqui, Elimeleque e sua família em Moabe, que é o capítulo 1, versículo 1 até o 5. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque,
e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, quer dizer, eles eram naturais daquela terra, natural de Belém. De Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então, esse aqui é o texto, né, que eu quero ler com você, mas, na verdade, a gente vai tratar alguns versículos dentro desse livro, em nome de Jesus. Então, amados, aqui já dá para você perceber que o que eu quero falar sobre o valor das boas atitudes, aqui a gente já vê que Elimeleque, né, que era ali o sacerdote da sua casa, tendo Noemi como esposa e os seus 2 filhos, ele está vivendo em um tempo, ali em Belém de Judá, diz a Bíblia aqui, um tempo de escassez, né, um tempo sabe, queridos, de luta, de guerra nessa área, de não conseguir realmente prosperar, ter uma vida abençoada. E o que acontece? Porque ele estava vivendo aquele tempo ali, de escassez, ele decidiu ter a atitude de sair de Belém e ir para a terra dos Moabitas. Isso aqui já demonstra que a primeira atitude, para mim, é uma atitude nobre, porque um sacerdote da sua casa que está vendo a sua casa, a sua família passar necessidade, passar fome, está sofrendo, e ele não ter nenhuma atitude em relação a melhorias, a mudança, né, para a sua casa, isso aqui é um problema. Porque a pessoa que é um sacerdote da sua casa, se ela está vendo algum tipo de coisa ali errada, de crise, que talvez não seja em área financeira, mas seja em outra área da vida, e ela não toma nenhuma atitude, é um problema. Essa pessoa está se omitindo a uma responsabilidade, a uma obrigação que ela tem. Claro que aqui eles precisaram sair, né, de Belém para Judá, quer dizer, fizeram uma mudança geográfica, saíram de uma terra, foram para uma outra terra e uma terra estrangeira. Mas eles tiveram foi uma atitude nobre dele de buscar refúgio, buscar socorro, né? Buscar sustento para a sua casa, para a sua família. E cada um de nós devemos ter essa atitude. Talvez em alguns momentos das nossas vidas não é da vontade de Deus que saiamos da terra onde nós estamos para ir para uma outra terra, né? Em mudança realmente geográfica, mas às vezes precisamos tomar alguma atitude na nossa vida para que as coisas mudem nas nossas vidas, e as atitudes que nós tomamos, as iniciativas que nós tomamos, é muito nobre diante de Deus, porque Deus vê essa atitude do nosso coração, né, de querer melhorar, de querer mudar, de querer cuidar daqueles que realmente Deus nos deu. Agora você vai ver também, queridos, que mesmo diante dessa situação, né, que aconteceu aqui com a família de Elimeleque, né, e sua esposa e seus filhos, né, a mudança que eles fizeram ali não teve tanto resultado para a vida deles. Eu creio que eles foram supridos economicamente naquele momento, naquele tempo, nas suas vidas. Mas a Bíblia diz aqui que logo depois morreu, Elimeleque morreu. E aí ficou só Noemi e os seus 2 filhos. E aí a Bíblia diz que, passado algum tempo, os 2 filhos também de Noemi morreram, né? Mas antes, claro, eles casaram, né? Casaram com as mulheres moabitas, que era Rute, né? E Orfa, que eram as esposas dos 2 filhos. Mas a Bíblia diz que logo depois eles morreram, aí ficou Noemi e ficou, né, as suas 2 noras. Queridos, pense comigo, né? De repente, aquela mulher saiu daquele lugar para buscar uma saída, para buscar um escape, para buscar um novo tempo para a sua vida, uma virada de chave, querer prosperar, e de repente, em período de 10 anos, agora imagine, né, porque nós sabemos que no período de 10 anos a pessoa perder ali 3 pessoas especiais da família, como o sacerdote da casa e os 2 filhos, e ficar sozinha. Então, imagine a crise que realmente Noemi estava vivendo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que essa situação na vida de Noemi mexeu com ela. Mexeu profundamente com ela, sabe, isso abalou as estruturas dela, abalou emocionalmente, né? Mexeu com ela, porque como que não vai mexer? Qualquer um de nós que passasse por uma situação como essa,
nós também, Deus defenda, nós iríamos ficar muito abalados, né? Talvez fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas pelo menos a gente vê que na atitude de Noemi, ela permaneceu firme no Senhor, tendo boa atitude, né? Mas isso afetou profundamente a vida de Noemi, abalou a vida dela, né? Mexeu com ela. As situações tentaram roubar a sua identidade, tentaram roubar a sua força, tentou roubar a sua fé, tentou roubar, né, os seus sonhos, porque ela realmente foi afetada de uma forma poderosa. Mas olha só, nós aprendemos com isso. A introdução da nossa mensagem diz assim: em um cenário bíblico marcado pela escassez, pelo luto, onde a tragédia parecia ter roubado toda a esperança, a história de Noemi e Ruth se destaca como um farol de como as escolhas diárias definem nosso destino. A narrativa nos ensina que mesmo quando o mundo ao redor está em ruínas, as atitudes de coragem, responsabilidade, bondade, lealdade a respeito, quando demonstramos, surpreendentemente atrai as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, mesmo que a gente esteja vivendo momentos terríveis na nossa vida, como aqui Noemi está vivendo com a sua família, mas as atitudes nossas, sabe, de fé, de bondade, lealdade, de coragem, de ousadia, isso aqui pode mudar o nosso destino e pode atrair as bênçãos de Deus sobre nós. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Então, olha só, eu quero só falar um pouquinho mais sobre Noemi. Aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porém ela lhe dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Você sabe que quando Noemi, né, estava ali na terra de Moabe, e depois que aconteceu essa fatalidade na vida dela de perder, né, pessoas da sua família, e ela está ali agora naquela crise, naquela dor, naquela amargura, ela ouviu falar que Deus estava abençoando a terra de Judá, a terra de Belém. Que novamente as bênçãos de Deus, né, Deus tinha direcionado a sua graça para aquele lugar, e as pessoas ali estavam prosperando naquele lugar. Só que ela tinha saído daquela terra para ir para a terra de Moabe, né, e tudo que aconteceu com ela, agora ela decidiu voltar para a terra dela. Inclusive, né, aquela família, eles tinham bens ali, eles tinham terras naquele lugar. Então, como ela viu que Deus agora estava, né, abençoando aquela terra, ela decidiu voltar. E quando ela chegou ali na terra de Belém, as pessoas começaram a chamar ela, olha, Noemi voltou. E a Bíblia diz, no livro de Ruth, que todo o povo daquela cidade, naquele lugar, ouviu falar da volta de Noemi. E todo o povo ali falava, olha, Noemi voltou. Só que ela estava assim, tão abalada, sabe, tão destruída, tão, sabe, afetada, porque a vida realmente tinha batido pesado contra ela. E aí, olha só o que ela fala em Ruth 1:20, que eu já li para você, eu vou repetir de novo, diz assim: porém ela dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Sabe por que ela falava, não me chame de Noemi? Porque o nome de Noemi, em origem hebraica, significa agradável, deleite, encanto, doçura, graciosa, bela. Né? Ela era uma mulher plena, uma mulher abençoada. Quando ela saiu de Belém de Judá para ir a Moabe, ela era uma mulher abençoada, mesmo apesar da crise naquele lugar, mas ela era uma mulher tão abençoada. Mas agora, quando ela volta, depois de todas aquelas fatalidades, ela está totalmente arrebentada pela vida, destruída pela vida. E ela mesma fala bem assim, o que ela diz? Que o Todo-Poderoso, né, me atingiu, me afetou e me deu tanta amargura. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. E o que acontece, queridos, às vezes, quando as circunstâncias são tão difíceis na nossa vida, nós queremos achar um culpado. E às vezes nós culpamos até Deus, né, por causa das situações das nossas vidas. Tem pessoas, às vezes, que perdem até a fé. Ele muda até de conceito a respeito de Deus. É verdade. Tem pessoas feridas com Deus. Tem pessoas feridas com pessoas da família. Sabe por quê? Porque ele está tentando achar um culpado para a sua situação. E aqui
E aqui, em nenhum momento nesse livro, a gente vê que Deus foi contra Noemi, foi contra Elimeleque, contra a família. Não, foi a vida, foi a circunstância da vida. Né? E em alguns momentos que nós vivemos, você vai se deparar com circunstâncias na vida que você vai estar em crise e que você vai precisar tomar alguma atitude, iniciativa, para poder mudar de rumo, mudar a direção, mudar o destino, mudar a sua história, mudar a sua vida. Você vai precisar tomar alguma decisão. Alguém está entendendo? Diga amém. É importante a gente entender isso, né, para que a gente possa realmente ver o milagre de Deus acontecendo nas nossas vidas. Então, Noemi está agora arrasada. Noemi tinha tentado encontrar uma solução para resolver sua situação, mas parece que tudo estava dando errado. Noemi tinha tentado resolver a sua vida, mas parece que tudo estava dando errado. Porque quando Noemi volta para Belém, de Judá, ela tinha terras, como eu falei para você. Agora, por causa da crise, por causa das lutas, dos problemas, ela também queria vender a sua terra, porque se você abrir lá em Ruth, capítulo 4, versículo 3, você vai ver que Boaz está falando lá que ela está vendendo as suas terras. E o parente mais próximo, que se tornaria um resgatador, deveria comprar aquelas terras, para que outros estranhos não comprassem as terras delas. E eles fossem como um resgatador, né, dos bens materiais daquela mulher. Então, queridos, quantos de nós já não vivemos em algum momento das nossas vidas que tomamos certas atitudes para buscar melhora e deu errado? E agora, até aquilo que nós temos, nós precisamos nos desfazer. Está me entendendo? Para tentar mudar a história, a realidade da nossa vida. Né? Então, por isso eu falo assim, Noemi tinha tentado encontrar uma solução para resolver suas situações, mas parece que tudo estava dando errado. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Parece que tudo estava dando errado. Diga comigo assim, parece. Só parece. Porque eu quero dizer para você que mesmo quando você não vê Deus agir na sua vida, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está agindo em seu favor, Deus está preparando o futuro para você, Deus está preparando uma nova história para você, Deus está preparando um final de vida abençoado, próspero, debaixo da graça, da bênção e do poder de Deus, porque Deus não esqueceu de você, Ele continua trabalhando na tua vida em nome de Jesus. Só parece. Olha para o teu irmão e diz assim, meu irmão, só parece que Deus não está trabalhando. Mas Deus está trabalhando. Sabe o que é? O diabo, às vezes, ele tenta nos enganar. De dizer que as circunstâncias da nossa vida é como se Deus esqueceu de nós. É como tudo que nós estamos fazendo, mesmo tendo boas atitudes, parece que os resultados não vêm, mas só parece, porque Deus não esqueceu das suas atitudes, das suas boas atitudes, do seu bom coração, da sua atitude de fé, da sua coragem, da sua ousadia, da sua sinceridade, da sua honestidade. Deus não esqueceu de você. Deus continua a trabalhar nas nossas vidas. Nós vamos ver exatamente isso nessa mensagem. Atitudes que atraem as bênçãos de Deus. Pastor, quais são as atitudes que atraem as bênçãos de Deus nas nossas vidas? A primeira atitude que eu coloquei aqui diz assim, iniciativa no momento das dificuldades. Iniciativa no momento das dificuldades. Fazer algo. O que é iniciativa? Fazer algo. Nós não podemos, queridos, ficar estáticos, parados, sem ter atitude de fé. Sem ter iniciativa em relação às circunstâncias das nossas vidas. Você sabe que às vezes existem pessoas que elas se submetem a certas circunstâncias na sua vida e não tomam nenhuma iniciativa. E quando a pessoa não toma nenhuma iniciativa, sabe o que acontece? Nada acontece na vida dela. Nada acontece. Porque Deus está esperando uma ação nossa. Deus está esperando uma atitude nossa. E eu posso provar para você, dentro do livro de Ruth, duas personagens que não tiveram atitudes e que o nome delas desapareceu da história. Primeiro, o nome que desapareceu na história aqui foi Orfa. Orfa, que era a nora, né, de Noemi. Você sabe que ela apareceu na história, por quê? Porque ela foi esposa de um dos filhos de Noemi, né, mais precisamente de Quilion. Orfa foi esposa de Quilion. Mas
quando morreu o seu marido, quando morreu o seu sogro, que Noemi decidiu voltar para Belém, Noemi quis levar elas logo de primeira, mas depois Noemi, com muita boa atitude, aconselhou que elas ficassem, porque ela não poderia mais gerar filhos para que elas se casassem novamente, porque era assim que a coisa sucedia naquele tempo. Então, Noemi aconselhou ela, e Orfa foi uma que logo decidiu voltar e ficar em Moabe. A atitude dela foi muito boa. A própria Noemi fala que ela teve atitude bondosa de cuidar do seu marido, de cuidar dela, mas ficou nisso. Ela deixou de seguir o seu destino, que deveria ser junto com a sua sogra, e o nome dela acabou ali. E a Bíblia fala de mais uma pessoa também, que é um homem que Boaz chama de fulano, que era o principal resgatador, deveria ser o principal, e era o principal resgatador da família de Noemi, mas não quis ser o resgatador por falta de responsabilidade, por falta de gostar de gente, eu posso dizer assim, falta de entender o propósito. E ele foi alguém que nem o nome dele ficou escrito na palavra, porque o próprio Boaz, quando vai sentar com ele, para pedir direito legal, para negociar com ele, pedindo direito legal, para ser o resgatador da família, de Noemi, ele simplesmente abriu mão, porque não queria que Ruth entrasse na família para não ter direito na sua herança. Você está me entendendo? E aí, então, o que acontece? Nem nome dele ficou escrito aqui, por falta de atitude, de iniciativa da nossa parte. Nós quebramos a nossa história, nós matamos a nossa história, nós deixamos de ser usados por Deus, nós deixamos de ver os milagres de Deus, deixamos de ver o sobrenatural de Deus acontecer, perdemos a graça. Quando nós temos atitude, Deus age em nosso favor, Deus nos coloca na história, Deus constrói uma história para nós, quando nós temos atitude. Quando nós não temos atitude, Deus não pode construir história, Deus não pode construir uma história diferente para você. Portanto, não podemos ficar parados em nenhum momento da nossa vida. As circunstâncias vão vir, então faça alguma coisa para sair daquela situação, tome atitude para sair daquela situação, porque Deus vai te honrar de acordo com sua atitude. Claro que quando eu falo aqui não é para você tomar uma atitude e fazer coisa errada, mas é a atitude correta, atitude de acordo com a palavra de Deus. Então Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus. Eu vou ler com você esse versículo para confirmar como atitude, de fato, de Noemi aqui, que eu estou explicando para você. Ruth capítulo 1, versículo 6 diz assim: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Foi por isso, você vê a atitude dela de sair realmente da terra de Moabe. Isso aqui já estava impregnado na vida daquela família, de ter atitude, de ousadia, de fé, de buscar melhorias para a sua vida, Mesmo ela perdendo o marido, os 2 filhos, ela continuou tendo boa atitude em nome de Jesus. A graça de Deus é abundante, mas requer nossa participação ativa. Noemi, ao retornar a Belém, tomou uma decisão corajosa em meio às adversidades. A fé não é passiva, é um chamado à ação. A fé não é passiva, é um chamado à ação. Amém? Nós não podemos ficar estáticos, parados, porque a fé não é passiva. A fé exige ação, exige obra. A fé sem obra é morta. Nós precisamos ter atitude em nome de Jesus. Quando enfrentamos dificuldades, devemos buscar a direção de Deus e agir confiando que Ele usará nossos passos para a restauração da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Quando você está enfrentando dificuldade e você começa a dar os primeiros passos, creia, depois de buscar a direção de Deus, creia, acredite que os primeiros passos que você vai dar, Deus está com você, para abençoar você, por causa da sua atitude e restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Segundo ponto da nossa mensagem, se permita ter parceiros. É importante, queridos, nós termos parceiros, porque nós não iremos andar sozinhos. Deus não tem interesse, de abençoar uma única pessoa.
Deus tem interesse de abençoar a sua vida para que você seja bênção para a vida de outra pessoa. Deus quer abençoar, outra pessoa para também abençoar a sua vida. Queridos, a Bíblia está repleta de parcerias, de acordo, de andar junto, sabe? Em nenhum momento você vai ver pessoas andando sozinhas, Deus abençoando ela andando sozinho. A Bíblia diz que o solitário, ele busca seu próprio interesse. Deus quer ver conexões, Deus quer ver parceria, Deus quer ver pessoas andando em acordo, porque Deus tem o interesse de abençoar o seu povo coletivamente, em nome de Jesus. E nós precisamos entender isso. Tem muita gente que não entendeu isso e ele quer andar sozinho. E a gente vê que, de fato, no livro de Ruth aqui, a gente vê a palavra de Deus claramente mostrando que Ruth foi uma pessoa-chave para poder mudar a história de Noemi. Noemi foi uma pessoa-chave para mudar a história de Ruth. E isso é tão lindo. Nós precisamos realmente andar junto, ter essa parceria. Queridos, existem pessoas que têm dificuldade, sabe, de ter parceiros que já estão quebrando o relacionamento. Isso não é da vontade de Deus. Eu quero ler com você Ruth capítulo 1, versículo 15 e 18. Ruth 1, 15 e 18. Se você está lá, abre a sua Bíblia lá em 15, amém, de 1 a 18. Diz assim: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Versículo 18 diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então é muito lindo esse texto aqui, porque você vê aqui, queridos, uma conexão, uma parceria de Noemi e Ruth, sabe, elas andando junto, realmente em comum acordo. E você vê que Noemi também entendeu que Ruth era importante na sua caminhada e aceitou que ela caminhasse junto, mesmo Noemi tendo tão boa atitude de querer o bem, das suas duas noras, aconselhando elas para que elas voltassem, para a terra de Moabe, ficasse ali, porque ela já era uma pessoa de idade, não podia mais gerar filhos, para casar com elas, mesmo ela encorajando, desafiando, mas Ruth permaneceu, permaneceu ali com lealdade, permaneceu na parceria, dizendo: não, eu vou caminhar com você, aonde você for, estarei com você, aonde você repousar ali, repousarei, aonde você morrer ali, eu morrerei e serei sepultada, seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Sabe o que dizer? Ela estava decidida a caminhar e andar junto, sabe, de coração, entendendo que Deus poderia usar cada uma delas para poder mudar a história das suas vidas. O que eu quero dizer para você aqui, que tem muitas pessoas que às vezes não entenderam isso, e elas estão quebrando o relacionamento, queridos, e quando nós quebramos relacionamento, sabe o que acontece? Nós bloqueamos no reino espiritual as bênçãos de Deus sobre nós. Nós precisamos destravar as bênçãos de Deus para que essas bênçãos nos alcancem. Mas a quebra de relacionamento, ela pode impedir que a gente seja abençoada. É verdade. As bênçãos, que nós sejamos abençoados, a quebra ali impede, atrapalha, bloqueia, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos consertar, porque só tem problema de relacionamento, irmãos, quem tem parceria. Ninguém tem problema de relacionamento com pessoa estranha. A coisa mais difícil é você ver alguém tendo problema de relacionamento com alguém estranho. Aí nós vamos ter problema de relacionamento com alguém que a gente anda junto, com alguém que é parceiro, com alguém que é família. Alguém está entendendo aqui? Diga amém, Jesus. É verdade, ninguém vai ter problema. Raramente alguém tem problema, não sei, lá no trânsito, O trânsito é uma coisa cruel. Ninguém conhece ninguém ali, parece que todo mundo é estranho. E de fato, alguns são, estranho, e lá isso pode acontecer, problema. Mas quando se fala de quebra de relacionamento, está falando de relacionamento, de alguém que anda junto, de alguém que vive junto, de alguém que está junto. E muitas pessoas, queridos, quebraram os relacionamentos e por isso não estão sendo abençoados. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Isso é poderoso para poder nos dar um norte de como nós sermos abençoados pelo Senhor. Olha só,
Mateus capítulo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5, se você tem Bíblia aí, Mateus 5, 23, vamos ler até o 25, olha o que diz aqui. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Olha só o que a Bíblia está falando aqui, né? Isso aqui é forte, isso aqui é poderoso. O que acontece? Querido, se alguém né, está com um problema de relacionamento e vai trazer uma oferta no altar do Senhor, a Bíblia aconselha que essa pessoa vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois trazer a sua oferta, para que essa pessoa não seja, né, tomada pelos seus inimigos, apanhada pelo seu inimigo, entregada a um oficial de justiça, que isso é algo espiritual, né, e possa ser jogado na prisão. Então o que acontece? Muitas pessoas, por quebrar o relacionamento e não consertar esse relacionamento, estão em prisão, e essa prisão pode ser uma prisão espiritual, que essa pessoa não consegue romper na sua vida, ela não consegue prosperar na sua vida, ela não consegue ver as bênçãos de Deus, tudo o que ela faz dá errado, tudo o que ela tenta dá errado, todas as atitudes, todas as suas iniciativas, parece que não tem fruto, mas por quê? Pastor, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante fiel na casa de Deus, eu sou um cooperador fiel dessa casa, dessa comunidade, e eu não consigo ver as bênçãos de Deus na minha vida, né? Possivelmente possa existir algo que você precisa resolver com alguém que é parceiro seu. Talvez esse parceiro possa ser o seu cônjuge, talvez esse parceiro pode ser o seu irmão, pode ser a sua família, talvez esse parceiro seu pode ser o seu funcionário, o seu empregado, pode ser o seu patrão, entendeu? Pode ser alguém que caminha com você, que soma com você, que coopera com você, que anda junto com você, que você depende, que essa pessoa depende de você, mas que de repente quebrou o relacionamento e ali não consertou. E sabe o que é forte nesse versículo aqui que a Bíblia diz? A Bíblia está falando bem assim: se você percebe que alguém tem alguma coisa contra você, entende que a Bíblia está falando que não é você, sabe, tem alguma coisa contra alguém, é se alguém tem alguma coisa contra você. Porque tem gente que fala bem assim: eu não tenho nada no meu coração contra ninguém. Só que ele sabe que tem alguém, ele conhece alguém que tem alguma coisa contra ele. Alguém está entendendo aqui? Ele sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra ele. Fala, o problema é dele. Se ele tem contra mim, que ele se vire para lá. Tem outros que falam assim, que ele se dane, entendeu? Você entende que tem algumas pessoas que falam isso, achando que tudo está resolvido na sua vida, que ela não tem nenhum problema. O meu coração está em paz, meu coração está limpo, né? Eu não tenho nada contra essa pessoa, se ela tem alguma coisa que ela venha resolver. Não, não é assim. Se você entende que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra você, é sua responsabilidade de ir lá e resolver para que o céu se abra sobre você. Entenda isso. Sabe, eu quero ter a bênção de Deus, eu quero ter a prosperidade de Deus, mas a Bíblia me dá aqui um norte, uma direção, para que eu prospere. Eu tenho que andar em paz com os meus parceiros, eu tenho que andar em paz com as pessoas que são, sabe, os meus cooperadores, eu tenho que andar em paz, eu tenho que ter certeza que todo mundo está em paz comigo, para que os céus estejam abertos sobre mim. É verdade. Isso é importante. Não subestime as pessoas ao seu redor. O amigo leal pode ser o canal de Deus para a sua prosperidade. Valorize e cuide das relações que Deus colocou em sua vida. É importante.
Sabe, queridos, valorize, porque você vai ver aqui no texto que nós lemos que Ruth, ela foi uma peça-chave para o resgate de Noemi. Se não fosse Ruth, Noemi não teria sido uma pessoa resgatada pela sua família, possivelmente. E também, da mesma forma, Noemi foi uma peça-chave, foi uma discipuladora, uma conselheira, sabe, uma sogra especial que ajudou Ruth na sua jornada e na sua caminhada. Portanto, parceria, sabe, com boas atitudes, sabe, essa pessoa pode ser o gerador de milagre na sua vida, ela que vai gerar o seu resgate, ela que vai gerar a graça para te abençoar, ela que vai te dar um norte, ela que vai ser proteção para a sua vida. Deus vai usar alguém para abençoar você. Tem gente achando que ele é tão especial, que Deus não vai usar ninguém para abençoar, a bênção vai cair do céu na cabeça dele. Eu quero dizer bem assim, que Deus não vai fazer as bênçãos cair na sua cabeça, não. Deus vai usar alguém para trazer as bênçãos para você. Deus vai usar alguém como um canal para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso, para que você possa, né, receber as bênçãos que Deus tem para você. Terceiro ponto da nossa mensagem. Encargo de responsabilidade. Querido, nós precisamos entender que nós temos um encargo de responsabilidade. Olha só, isso quer dizer obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Né? Nós temos que ter essa responsabilidade de responder pelas nossas ações ou pelos outros, ou pela responsabilidade dos outros. O verdadeiro resgate vai além da aquisição de bens materiais. O compromisso do resgatador Boaz com Ruth e Noemi demonstra que prosperidade inclui cuidar das relações da comunidade. Vou repetir aqui. O verdadeiro resgate vai além da aquisição de bens materiais. O compromisso do resgatador Boaz com Ruth e Noemi demonstra que prosperidade inclui cuidar das relações e da comunidade. Queridos, você sabe o que é um resgatador? Deixa eu explicar rapidamente aqui o que era um resgatador na época. Um resgatador era aquela pessoa que podia resgatar aquela pessoa de uma dívida, resgatar alguém da sua família, né? De uma dívida. Podia resgatar também a identidade daquela pessoa. Era alguém que tinha condição de poder resgatar. No caso de Noemi, né, tinha aqui Boaz e uma pessoa que o próprio Boaz apresentou como uma pessoa mais próxima, né, que era o fulano que eu falei agora para você, que poderia ser os resgatadores dela, que poderiam comprar as terras dela, que poderiam assumir a responsabilidade de cuidar daquelas mulheres, que podia casar, né, inclusive Boaz casou com Ruth, né, resgatando elas, quer dizer, era um resgatador da época, resgatando até mesmo, né, o nome, né, e as gerações futuras, porque no caso de Noemi, né, e as suas noras, se elas morressem sem marido, né, a família de Elimeleque acabava, a geração deles se acabava, o nome deles seriam esquecidos da história. Então isso aqui era terrível, ninguém queria que o seu nome fosse escrito da história. Então o que acontece? Ele precisava de um resgatador, elas precisavam de um resgatador, né, e foi o Boaz o resgatador da sua vida. E eu quero dizer para você que nessa noite nós temos um resgatador aqui nesse lugar, e o nosso resgatador é Jesus Cristo, e Ele está aqui nesse lugar em nome de Jesus, amém? Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, se você está vivendo num dia de crise, de perseguição, de dificuldade, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o resgatador Jesus está aqui nesse lugar para resgatar você da realidade da sua vida, da situação que você está vivendo, da crise que você está vivendo. O resgatador está aqui, Ele quer resgatar a sua moral, resgatar a sua identidade, Deus quer resgatar você, Deus quer virar chave na sua vida e te dar uma história diferente. Ele está aqui nesse lugar, o nosso verdadeiro resgatador, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui. Então nós entendemos, queridos, sabe que esse encargo de responsabilidade, sabe, essa atitude de boa responsabilidade nós devemos ter, né, para com os nossos e para com a comunidade que Deus realmente nos permite viver. O parente que só queria as terras perdeu tudo.
O parente que só queria a terra, perdeu tudo. Ruth capítulo 4, versículo 1 a 16. Eu não vou ler esse texto, mas está lá em Ruth capítulo 4, do versículo de 1 a 6. Olha o que a Bíblia diz lá aqui. Esse fulano, que era essa pessoa mais próxima de Noemi e de Ruth, que deveria ser o principal resgatador. O próprio Boaz, quando viu a situação dessa família, ele se comoveu por ser parente e também se interessou por Ruth. A Bíblia não fala se Ruth era bonita, mas ele se interessou. Boaz se interessou por Ruth, né? E decidiu, de alguma forma, se casar com ela. Mas aqui, o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que ele teve boa atitude, de responsabilidade em relação àquilo que também era papel dele, que não deixava de ser o papel dele, né? Como alguém da família próxima, como um líder, como alguém que deveria ser o resgatador. E você sabe o que acontece? Ele teve tão boa atitude, irmão, que ele poderia quebrar os princípios, passar por cima e assumir a responsabilidade. Mas não, Boaz ele foi à procura dessa pessoa mais próxima, desse parente mais próximo, para que pudesse resgatar Noemi e Ruth. Esse fulano que ele fala. E aí ele chama ele, a Bíblia fala que ele encontrou ele no portão da cidade, chamou lá 10 líderes, 10 sacerdotes, sentou com ele para falar para ele que ele tinha a responsabilidade de comprar as terras de Noemi, de casar com Ruth e de assumir a família. Você sabe o que esse fulano falou? Ele falou: eu compro as terras, mas eu não vou assumir a responsabilidade de casar com elas, porque vai comprometer a minha herança. Se for dessa forma, eu passo para você, Boaz, o direito de você ser o resgatador. Você sabe o que acontece nos dias de hoje? Acontece nos dias de hoje que existem muitas pessoas que elas querem prosperar financeiramente, elas querem, ser rica financeiramente, mas não quer ter responsabilidade com gente, não quer ter responsabilidade com pessoa, não quer ter responsabilidade com a sua comunidade. E você sabe o que acontece quando nós agimos dessa forma? Sabe o que acontece? Nós também não prosperamos, porque nós perdemos as oportunidades, porque todas as oportunidades que Deus nos dá, as portas que Deus abre para nossas vidas, Deus abre porta para nos abençoar, mas para que eu e você sejamos o quê? Um canal de Deus para abençoar outras pessoas, é um canal de Deus para sermos resgatador de vidas de outras pessoas. Mas tem gente que quer enriquecer, quer as bênçãos de Deus, mas não quer usar as bênçãos de Deus para resgatar vidas, para resgatar pessoas. Alguém entende aqui? Diga amém. Depois que eu e você fomos resgatados por Deus, resgatados por Jesus e salvos por Jesus, eu e você também nos tornamos nos tornamos como resgatadores da humanidade. Alguém entende? Diga amém, Jesus. Eu e você também somos resgatadores e nós precisamos usar os recursos que Deus tem nos dado, a condição que Deus tem nos dado, a oportunidade que Deus tem nos dado para sermos resgatador de pessoas, de gente. Nós precisamos nos tornar esse resgatador, mas não é isso que a palavra está falando a respeito desse homem, porque ele não quis ser o resgatador. Ele abriu mão da oportunidade, abriu mão de uma tremenda oportunidade de se colocar no caminho da graça de Deus. Como que ele perdeu a oportunidade de colocar no caminho da graça de Deus? Sendo um resgatador. Sabe, não só dar a oportunidade de comprar as terras de Noemi, mas de assumir a responsabilidade de cuidar daquela família, de dar um nome para aquela família, de restaurar a identidade, de dar uma geração para aquela família. E você sabe o que acontece? Existem muitas pessoas, irmãos, que querem as bênçãos de Deus para a sua vida, mas não quer ser um dizimista na casa de Deus. Ele não quer ser um ofertante na casa de Deus. Ele quer as bênçãos de Deus. Sabe o que acontece? O seu dízimo, a sua oferta, ela é usada para resgatar almas, para resgatar vida. E quando eu me torno alguém, sabe, no reino de Deus, como um colaborador, um cooperador na obra de Deus, um mantenedor da obra de Deus, quando eu me torno dessa forma, eu estou agindo no meu papel de resgatador de almas, de vida. Porque a igreja não funciona só no sentido espiritual. Quem dera que a igreja só funcionasse no sentido espiritual. O pastor seria um homem de Deus, sobe aqui para ministrar uma palavra poderosa debaixo da unção, com sabedoria, com conhecimento, liberando os céus sobre você, abençoando você. Mas sabe, querido, só essa unção de Deus não basta para que o reino de Deus funcione e aconteça. Claro que a unção de Deus, quando alcança nossas vidas, ela nos convence no nosso coração, ela converte nosso coração, ela nos torna alguém generoso no reino de Deus, para que tornemos realmente os mantenedores do reino de Deus. Mas não é só a unção que basta.
Não é só uma boa palavra que basta. Para que o reino de Deus funcione, precisa ter recursos, e esses recursos são recursos materiais, são recursos financeiros, para que a obra de Deus continue acontecendo e funcionando. Alguém está entendendo aqui? Diga amém, Jesus. Mas tem gente que acha que não é dessa forma. Tem gente que não gosta de dinheiro, irmão. Quando fala na igreja sobre dízimos e ofertas, dinheiro, falar essa igreja está falando muito sobre isso. É como se a pessoa não gostasse de prosperar. Alguém me entende aqui? Quantos aqui gostam de dinheiro? Levante a mão. Quem gosta de dinheiro aqui? Pastor, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro. Levanta a mão se você quer dinheiro, levante a mão. Porque Deus só dá dinheiro para quem quer. Eu quero. Está entendendo? Irmão, você quer ver uma pessoa feliz? Faz um pix para ela. Quer ver o sorriso no rosto de alguém? Fala, meu irmão, manda teu pix aí que eu vou mandar um valor para ti. Ah, você vai ver ele feliz da vida, ele vai te dar um abraço, ele vai ficar feliz contigo. Por quê? Porque dinheiro é bom. Você entende? Dinheiro é bom. Mas tem gente que parece que não gosta de dinheiro, irmãos. Porque quando fala na igreja, essa igreja fala muito de dinheiro. Deus está querendo liberar uma unção de prosperidade na tua vida. Deus está querendo abrir portas para a sua vida nessa área. Alguém me entende? Diga amém. Deus vai usar atitude, Deus vai usar os seus princípios, sabe, o cumprimento dos seus princípios para te abençoar. É dessa forma que Deus vai te honrar. Portanto, sabe, aprenda os princípios, os ensinos da palavra de Deus e bota em prática e veja os céus se abrirem sobre a sua vida. Mas para isso acontecer na sua vida, para que Deus possa te honrar e te abençoar, sabe o que acontece? Você e eu precisamos ter um coração de um resgatador da casa de Deus. Fala assim, a igreja do Senhor precisa que eu seja um mantenedor da sua obra. Eu serei o mantenedor da casa de Deus. Eu vou ser esse mantenedor. Conte comigo, conte com a minha atitude de fé, conte com a minha ação de fé, conte com as minhas finanças, conte com aquilo que eu puder fazer, porque eu quero ver o reino de Deus andar, e eu quero ver pessoas sendo resgatadas, almas sendo resgatadas. É verdade. Você entende que esse texto aqui, a história começou com o quê? Me diz aqui, a história começou com o quê? Crise. Diga comigo assim, a história começou numa crise. E essa crise era uma crise financeira. Porque, entenda comigo uma coisa, queridos, que o dinheiro, diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro, com as boas atitudes, sem você ter ele como Deus, honrar mais o dinheiro, sabe, do que a Deus. Se você ter dinheiro, tiver boa atitude para com ele, ele pode ser fonte de bênção em todas as áreas da sua vida para você. É verdade. Imagine que se você tiver dinheiro, daqui a pouco você pode sair para o restaurante com a sua família e levar no melhor restaurante de Macapá e ter aquele momento especial comendo as melhores comidas do estado. Não é maravilhoso? Imagine você saindo daqui, talvez para ir lá na praça com seus filhos passear e tendo condições de recursos para poder comprar e botar os seus filhos no brinquedo, tirar um tempo de lazer especial ali. Mas o pastor Zeterio estava falando que ele viveu momentos na vida dele de não ter dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. Ninguém quer viver uma situação como essa, queridos. Então é bom que a gente entenda que essa área da nossa vida, nós precisamos que Deus sempre continue nos abençoando, que os céus sempre estejam abertos, que as portas sempre estejam abertas. Você entende que às vezes em algum momento nas nossas vidas parece que as portas se fecham na nossa frente, como se fecharam, né, aqui para Noemi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que você vê essa porta se fechar, Deus está abrindo outra porta na sua vida, em nome de Jesus. O nosso Deus, quando uma porta se fecha, Ele abre outra porta, e essa porta vai te dar acesso a muitas portas, que você vai escolher a porta que você deseja entrar, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo? Que Deus nunca vai deixar um muro na sua frente, a não ser que você fique estático, sem iniciativa, sem atitude. Mas na hora que você vê as portas se fecharem, na hora que você dá o primeiro passo, Deus já começa a abrir porta para você, porque Deus gosta de ver pessoas que têm atitude de fé. E é isso que a gente vê que aconteceu aqui, né, com essa família.
na palavra de Deus. Eu quero ler com você lá em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 1 a 17. Abre lá a sua Bíblia. Em 1 Timóteo 6. Nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Aqui nós só temos pessoas ricas, amém? Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: você tem a cara da riqueza. Ei! Amém? Sabe o que eu falei pela manhã? Que essa igreja, Deus vai abençoar tanto essa igreja e prosperar tanto essa igreja. Se tiver alguém que quer ser alguém que está vivendo tempo de escassez, de pobreza, ele vai ter que sair pelaquela porta, porque todos que entrarem pelaquela porta vão prosperar nesse lugar, porque terá uma unção de prosperidade e riqueza nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então olha o que a Bíblia diz aqui. Eu estou exortando você que é próspero e rico e abençoado nessa igreja, amém? Olha para o teu irmão e diga assim: essa exortação é para você. Diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quer dizer, nossa esperança não tem que estar firmado nas riquezas, mas em Deus, diz a Bíblia, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha, Ele proporciona tudo isso para o nosso bem, para o nosso prazer. Versículo 18 diz assim: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, em outras palavras, em boas atitudes, generosos em dar e pronto a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Vou repetir o 18: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Versículo 19: ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Meu Deus, você está entendendo como isso é maravilhoso? Quer dizer, Deus quer que nós tenhamos muitas riquezas, sermos tão abençoados, mas para repartir com os outros. Ao focar em servir e apoiar os outros, criamos um ambiente de prosperidade que beneficia a todos. Sabe, quando te foca isso aqui, a gente vai ver Deus, sabe, honrando nossas vidas e beneficiando outras pessoas através de nós. As boas atitudes nos colocam no caminho da graça. Olha para o teu irmão e diga assim: as boas atitudes nos colocam no caminho da graça. É verdade, as boas atitudes nos colocam no caminho da graça. Ruth capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Olha só como as boas atitudes nos colocam no caminho da graça. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. A Bíblia diz, queridos, que Ruth deu à luz a um filho, a Obed. E Obed veio a ser pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você sabe qual é a linhagem que Jesus veio? Da linhagem de Davi. Alguém está entendendo aqui? Você sabe o que acontece? O que aconteceu? Que a verdadeira graça veio através de Ruth e Noemi. A verdadeira graça veio através dessa família que alcançou as suas vidas como verdadeiros resgatadores e que alcançou a minha e a tua vida, que foi Jesus Cristo de Nazaré, o nosso verdadeiro resgatador. Você entende que as boas atitudes da nossa vida, ela nos coloca no caminho da graça. Você sabe que Jesus poderia ter vindo de uma outra linhagem, usando uma outra família, poderia, mas sabe o que acontece? Ruth e Noemi, eles se colocaram no caminho da graça de Deus, por causa das suas atitudes. Você sabe que alguém pode sair do caminho da graça? É verdade, as pessoas podem sair do caminho da graça quando elas perdem as suas boas atitudes.
Quando a pessoa deixou de ser fiel, quando a pessoa deixou de ser um dizimista, um ofertante, quando a pessoa deixou de ser, sabe, um líder na igreja, alguém que faz coisa boa para Deus, alguém que discipula, alguém que ajuda alguém que está somando no reino de Deus, quando a pessoa deixa de cumprir a sua responsabilidade, sabe o que acontece? Ela sai do caminho da graça. Mas quando a pessoa está cumprindo com o seu dever e tendo boas atitudes, o que acontece? Ela se coloca no caminho da graça. Essa graça vai me alcançar e vai te alcançar em nome de Jesus Cristo, amém? Por causa das boas atitudes que eu e você temos, servindo a Deus, honrando ao Senhor, em nome de Jesus. Então as boas atitudes nos colocam no caminho da graça. É interessante aqui que eu quero dizer para você. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao ver a mulher da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. Irmãos, eu quero dizer para você, que quando as bênçãos de Deus chegarem na sua vida, os vizinhos vão perceber, as pessoas vão perceber os milagres de Deus chegando na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Você vai ver os vizinhos brechando você, e você vai perceber que alguém está olhando para você, porque as bênçãos de Deus chegou na tua casa, chegou na sua vida, chegou na sua família, em nome de Jesus. Porque todo mundo percebeu quando Noemi chegou na cidade de Belém, vendo, sabe, a situação dela, a amargura de Noemi. Toda a cidade percebeu que ela estava voltando em crise. Mas também todo mundo aqui, seus vizinhos perceberam, quando o milagre de Deus chegou na sua casa, chegou na sua vida, quando ela pôde pegar no colo o seu neto, que as próprias vizinhas chamaram de filho. Eu quero dizer para você que você vai tomar no seu colo as bênçãos que Deus tem para você. Quer dizer, você vai apalpar aquilo que Deus tem para a sua vida. Vai ser palpável, não será apenas promessas, mas será realidade aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém! Eu já queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Jesus veio da descendência de Davi, e essa geração não alcançou só Noemi e Ruth, nos alcançou. Ele permitiu ser esse canal, tendo atitude que agradou o Senhor. As boas atitudes nos colocam na posição de honra, queridos. As boas atitudes nos colocam em posição de honra. As boas atitudes resgatam nossa independência espiritual e material. Não deixe que as circunstâncias ruins roubem seu bom coração. Irmãos, sabe que nós precisamos ter essas boas atitudes, porque elas nos colocam em posição de honra. Deus quer honrar você, mas nós precisamos sempre ter boas atitudes, para que nós possamos ser colocados nessa posição de honra, em nome de Jesus.